Olá, você que segue nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente continua com o nosso quadro Realidades da Safra, rodando o Brasil afora para saber como é que tá as condições, então, das principais culturas que são plantadas aqui em solo brasileiro. E agora, então, a gente vai lá para Mato Grosso do Sul, para a região de Aral Moreira, conversar com o produtor rural Dante Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Dante. Obrigado, Letícia. Bom dia a todos os espectadores aí do Notícias Agrícolas. Dante, como é que está o andamento da safrinha de milho por aí? O clima está contribuindo para o desenvolvimento? Tem alguma pressão por praga ou doença? Como que está esse andamento por aí? Esse ano o desenvolvimento está sendo muito bom. Tivemos um início de plantio muito bom, com janela bastante adequada para a nossa região. Então, em função de ter vindo de uma safra de soja muito seca, né, historicamente seca, nos permitiu aí plantar bastante cedo o nosso milho. Então, iniciamos o plantio ainda no mês de janeiro, final de janeiro. Todo o nosso milho nasceu em fevereiro. Então, assim, temos uma janela ótima de plantio. O clima vem ajudando bastante, com chuvas pontuais, sem muitos dias nebulosos. O desenvolvimento vem sendo excelente, até para padrões de outros anos. Podemos dizer assim que as excelentes condições brilham até os nossos olhos aí para essa safra. Evidentemente, ainda que, como você perguntou, em relação a pragas, tivemos problemas sim, com percevejos, principalmente aí no início do plantio. Tivemos uma pressão bastante grande, atípica para a nossa realidade. Controlamos bem, então assim, mesmo aqueles que tiveram um stand um pouco comprometido no início, eles se recuperaram. Então assim, podemos dizer assim que os problemas iniciais que tivemos, eles foram corrigidos até por uma boa condição de tempo, e agora certamente podemos dizer que nós estamos numa situação muito favorável, mas sempre olhando aí o clima com os riscos que ele pode oferecer aí para frente. E por falar em clima, por enquanto, né, as chuvas que vieram ajudaram nesse desenvolvimento do milho. E qual que é a preocupação, né? Porque a gente tem um bom período ainda desse milho no campo. O que preocupa mais? Vocês estão olhando para o céu pensando em quê? Olha, nossa região é bastante fria, a gente sofre com geadas e olhando algumas previsões, tem alguns modelos que apontam frio no final do mês. Isso nos preocupa bastante. A gente sabe que a sensibilidade nas condições iniciais é grande, então, como nós estamos falando num prazo mais longo, a acurácia, né, a perspectiva não, ela é longa, a gente não se, enfim, a gente se preocupa com ela, sabemos que ainda é difícil você saber o tamanho da geada, né, porque vira uma geada aí final do mês, que tivesse um comprometimento total da lavoura, é um evento, mesmo para nós que estamos na região fria, bastante improvável. Mas ele é possível, né? Então a gente fica aí de orelha em pé, bastante preocupado. Essa onda de frio, ela deve vir, a gente só não sabe o tamanho dela e o impacto que ela pode dar na nossa lavoura. Agora, em termos de chuvas, teve uma chuva agora no início do mês, que foi muito boa, uma chuva não tão volumosa, mas assim, enfim, excelente. E temos marcação de chuva aí até o final do mês, aí, a partir do dia 20, temos ainda uma outra chuva que nos dá bastante tranquilidade em relação à questão pluviométrica, mas a questão da geada vem tirando nosso sono aí. E pensando nesse sentido, né, da geada e dos diferentes estágios, né, do milho, a gente sabe que o milho não é plantado todo de uma vez só, né? Então, eu queria saber como é que estão os estágios, né? Se você puder dizer em porcentagem, ou enfim, como que tá esses estágios de desenvolvimento do milho e quanto que poderia ser comprometido com a geada, que a gente sabe que em alguns estágios específicos o milho ele fica mais suscetível. Certo. Como eu disse, assim, a gente plantou, todo o nosso milho nasceu no mês de fevereiro. Poderia dividir em três partes. A primeira parte, já temos milho passado de milho verde, né, o que eles chamam aí, que seria o equivalente ao milho pamonha, já um grão já passando de leitoso, né, mais duro. Então, esse primeiro terço, se houvesse essa geada aí, digamos que final do mês de maio e junho, ele estaria bastante escape, assim, teria uma perda relativamente pequena. O segundo terço
enfim, a perda seria relevante, e o terceiro terço, imagino que a perda seria enorme, até difícil mensurar. Poderíamos falar em perda aí de último terço de mais de 80%, se acontecesse uma geada de proporções fortes, ainda na virada do mês. Como eu disse, é muito difícil acontecer uma geada em que você tem aí uma destruição completa da lavoura início de junho. A gente sabe que na nossa região, meio de junho é muito mais preocupante, enfim, é mais comum, né? Então, assim, é isso, é aguardar um pouco. Se acontecesse essa geada aí final do mês, eu tenho certeza que não só para nós, como para muita gente aí que tem um milho parecido com esse estágio de maturação que o nosso. Então, sim, a perda seria realmente muito relevante. E lembrando que no final de junho do ano passado, julho, perdão, houve uma geada muito forte por aí na região de Aral Moreira e uma perda severa, né, Dante? Exatamente, exatamente, muito bem lembrado. Na realidade, tinha uma previsão início de junho, ela não se concretizou, graças a Deus, e aí depois a meteorologia não mostrava mais geada e acabamos sendo surpreendidos para a geada dia 30 de junho, que veio a aparecer no meio do mês. Então, como eu falei, a gente não costuma se pautar aí numa previsão muito longa, enfim, mas como você bem lembrou aí, ano passado a gente estava com uma condição muito boa de lavoura, geou dia 30 de junho e a nossa perda aí foi mais de 50%, 60%, enfim, por isso que a gente está feliz, mas, enfim, um pouco apreensivos aí com o que pode vir. E aí, pegando esses sentimentos todos, né, e também lembrando das perdas anteriores, né, pelas intempéries climáticas, esse milho está se desenvolvendo bem nesse momento, e qual que é o sentimento e a estratégia do produtor aí de Aral Moreira nesse momento em relação à comercialização? Houve travamentos de negócios futuros? Como que está aí essa parte aí mais comercial? Certo. É a primeira vez que nós não fechamos nenhum contrato. A gente ficou bastante receoso esse ano, vindo de duas safras complicadas, né? Essa do milho, a gente teve muito problema com a geada, depois tivemos uma safra de soja, enfim, com uma seca histórica, né? Uma seca sem precedentes. E essa safra de milho a gente optou por trabalhar de forma mais conservadora, colocar os custos, pagar os custos, enfim, e aguardar. Eu acredito que a região seguiu bastante isso, acho que pouca gente fechou o contrato de milho esse ano, dado que vinha de duas safras bastante complicadas, enfim, num mundo tão complexo como a gente está vivendo. E então a gente acabou optando por não comercializar nada e estamos esperando, assim, enfim, eu acho que é um momento diferente. Eu acho que a gente veio acostumado a fechar bastante contrato, pelo menos o RED, pelo menos o custo dos insumos a gente sempre fez, e esse ano aí estamos pagando para ver. Agora, então, é um olho na lavoura e um olho na previsão do tempo, né? Exatamente. Assim, as condições estão dadas, praticamente mais uma chuva escapa completamente na questão de água, e aí a gente vai ficar realmente só nessa questão aí do frio. Vamos torcer para que isso não aconteça, para que não venha nenhuma geada. Dante, muito obrigada pela sua participação conosco, você é sempre muito bem-vindo. Obrigado a você, um abraço a todos. Estivemos aqui, portanto, com o Dante Ribeiro, que é produtor rural da região de Aral Moreira, no Mato Grosso do Sul, então nos trazendo as informações do andamento da safrinha de milho por lá, então no município de Aral Moreira. Segundo ele, as chuvas têm vindo em bons volumes e em bons momentos, e isso tem contribuído com o desenvolvimento do milho, que tem agora, então, nesse momento, um potencial produtivo em torno de 120 sacas por hectare, que está dentro da normalidade, então, para o município. O Dante, ele divide, né, os estágios de desenvolvimento, desse milho plantado em Aral Moreira em três, né? A gente tem três aí fases que estão ocorrendo atualmente. A primeira fase, segundo ele, né, um terço, esse milho já está mais firme, já está mais durinho, os grãos e a espiga. Um terço ainda está, né, no grão mais ainda verde, né, esse milho um pouquinho mais leitoso. E aí também tem um terço de milho que ainda está no começo dessa formação da espiga. E aí qual é a preocupação? Segundo o Dante, há uma previsão que lá para o dia 26 de junho
possa cair as temperaturas e isso deva acarretar numa geada. Não se sabe ainda, é uma previsão que está bem longe, então a gente sabe que quanto mais longe a previsão, isso pode haver mudanças, mas é uma preocupação legítima, já que no ano passado, em Aral Moreira, no dia 30 de julho, os produtores de milho, então, da região pegaram uma geada muito severa, perderam praticamente metade da produção. Então, existe essa preocupação, mas ainda vai ser preciso monitorar as previsões do tempo para saber, então, dessa queda de temperatura, quanto que vai cair, qual vai ser a abrangência, qual vai ser o peso disso sobre o milho, né? Mas tem esse 1/3 de milho que vai estar justamente nessa época mais suscetível, então, aos estragos de uma possível geada. E justamente por isso, por causa das perdas nas safras anteriores e também, inclusive, na passada, né, por causa dessa geada, os produtores de Aral Moreira ficaram um pouco mais ressabiados em travar negócios futuros, fizeram ali pelo menos a cobertura dos custos de produção e agora esperam então o que vão colher e esperam bons preços então para realizar essa comercialização. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.